desconfiança, de Reversguei, ali, Pascal, ó, a desconfiança dele com relação ao trabalho do São Paulo. Ele tá meio de lado, eu não tô entendendo essa expressão. Eu todo animado aqui e olha a cara do Pascal. Eu acho que vai dar muito certo ou muito errado. Não tem meio termo com o São Paulo, né? Não tem, é porque o São Paulo não tem esse negócio de dizer mais ou menos não vai ser. Ou os caras vão entender a gritaria dele, o jeito dele, a explosão dele ali na beira do campo, o jeito que ele o formato que ele trabalha. Eu não sei se o elenco do Flamengo está preparado para isso. Não sei, eu tenho dúvida. Como assim? Eu tenho muita dúvida. Tenho muita dúvida. Porque tem muito jogador no Flamengo que não gosta muito de cobrança dura. Tem muito jogador do Flamengo que não gosta do treinador falar, pera, você bateu assim, você podia ter batido assim. Você fez assim, tinha que fazer assado. Eu quero você aqui, não quero você ali. Então, quando o treinador começa a trabalhar, e o treinador começa a incomodar algumas... porque isso é incômodo para o jogador. Tem um jogador que se sente confortável dentro de uma situação. Quando o treinador começa a fazer esse tipo de coisa, o jogador... Por isso que eu estou achando que vai ser ou muito bom, e a gente vai ter o malvadão de novo, ou vai virar a tiriça outra vez. Vai jogar com aquele impaludismo que jogava com o treinador. Vitor Pereira. Vai para grupo com o Vitor Pereira. Ai, meu Deus. Olha, hoje foi a coletiva... Agora é São Paulo. Dá muito certo. Agora, o Braz, ele dorme tarde? Eu não sei te dar essa informação precisamente, não, Pascoal, mas eu acho que ele vai passar a dormir mais tarde. 2 da manhã, agora. 3 da manhã, o telefone dele vai tocar. Vai. O que é? Não tem conversa, não. Quero reforço. Tem certeza disso? Quero reforço. Então, ele vai na hora, ele vai achar que precisa de um zagueiro, vai precisar que ache um lateral, vai ter que arrumar um volante, vai precisar de um atacante. Ele vai arrumar, ele vai pedir. Tem isso? Tem isso, sim, senhor. E ele vai pedir, porque é dele. Não funcionou, ele vai pedir para trocar. Não funcionou. O Gerson com ele lá na França. Legal. Só que o Gerson com ele na França começou jogando de segundo volante. Sim. Certo? Foi adiantando, né? Aí, o Gerson foi jogar de terceiro volante, foi jogar no meio junto com o Guendouzi. Arrumou a arenga com o Guendouzi. Estão lembrados disso, não? Teve uma arenga lá dos dois lá, né? Tem uma ingresia dos dois. Aí o Gerson foi jogar de ponta esquerda. Então, eu não sei, tem coisas que a gente tem que entender, né, gente? Não é que o Gerson deu muito certo com ele na França. O Gerson deu certo com ele na França jogando na posição dele. Quando ele começa a jogar muito para frente ou muito para o lado, aí você já não tem mais o Gerson. A gente transmite aqui o Campeonato Francês. E eu tive a honra de trabalhar em algumas partidas do Campeonato Francês, né? Para entender como é que funcionava isso aí, para ver como é que funcionava. Então a gente tem que ver. E o time dele tinha um baita volante. Não era que é um jogador com um baita volante. Jogava com aquele brasileiro que jogou no Santos de quarto zagueiro, foi jogar de lateral esquerdo. Luan Pérez. Luan Pérez, porque era canhoto, foi jogar de lateral esquerdo. Ele não tinha um ponta. Ele tinha um meia ponta pelo lado esquerdo. E aí achou um meia ponta que o Gerson poderia fazer. Eu tô querendo entender, dá para perceber, eu estou querendo entender como é que ele vai poder trabalhar. Agora, olhando o elenco do Flamengo contempla todas essas vontades dele. Agora precisa entender se os jogadores vão também encaminhar essa situação, vão entender essa situação com o treinador. Sim. Porque se ele aparecer com ponta de lateral... A gente já viu, né? Pascoal, eu quero ouvir o Sampaoli para a gente continuar nosso debate, mas a torcida do Flamengo está confiante na hashtag. O Hugo fala assim, não vai ser pior do que foi com o VP, isso eu tenho certeza. O Eduardo Lima fala, mas o Hugo escreveu uma vez aí que ele gostava do VP? Porque a torcida do Flamengo adorava o VP. Aí um dia você falou o negócio do VP, os caras arrebentaram com você e falaram que você... Aí depois mudaram de ideia. Agora já acham que não pode ser pior. A gente precisa entender também a vontade, que a vontade do torcedor vai até um ponto.
O Eduardo depois ela Lima passa. fala, tô assistindo a ESPN e torcendo para o meu Mengão dar certo. A torcida do Flamengo já tá com a hashtag subindo e botando assim, foi só o homem sentar na arquibancada, que o Gerson jogou bola, o Gabigol voltou a marcar, o Pedro entrou e deixou dele. Confiantes estão. E depois da entrevista de hoje, vamos colocar um trechinho pra gente começar a ver o que disse o Sampaoli e o que dá para pescar que ele precisa e quer fazer com esse elenco do Flamengo. Fala, Sampaoli. No, yo creo que sistemáticamente el sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. Con respecto a Arturo tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América. Tá aí, ó, a gente está vendo a declaração do Sampaoli dizendo que vai respeitar o que acontece nesse time do Flamengo, é o que ele dá a entender ali, fala por alto do Vidal, e a gente está vendo as passagens dele pelo Brasil. 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 62% nesse Santos que a gente estava comentando aqui, né? E aí tem o trabalho dele no Galo, já no 2020 para 2021, com um aproveitamento também positivo, mas ele acaba saindo com um trabalho menos bem olhado, vamos dizer assim, né? As pessoas avaliam o trabalho no Santos melhor do que foi o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro. Roda a vinheta para a gente fazer o debate. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Tá aí, ó, o Sampaoli, os números. Eu acho que tem uma coisa que pode ser interessante, que é em cima do que o Pascoal fala. Se esses jogadores estão num lugar de conforto, do qual alguns não querem sair, ninguém melhor do que um técnico que já dirigiu 2 seleções, ninguém melhor do que um técnico que não se esconde para gritar com ninguém, que não se esconde para cobrar de ninguém, para fazer isso. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa, mas tamanho para bater de frente com esse elenco multicampeão, talvez tenham arrumado alguém tão grande desde o JJ não tinha, Silas. Não, e se ele quiser trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele vai ter que ter na mão vai ser o vestiário. Isso não tenho dúvida nenhuma. Se ele não tiver o vestiário na mão, esquece. Por quê? Elenco ele tem. Elenco ele tem e bastante. Matheus França jogou pra caramba, o Wesley jogou bem, ele tem meninos bons lá nesse time do Flamengo. O Marinho voltou ontem, entrou no jogo, o Bruno Henrique voltou, o Arrascaeta daqui a pouco vai voltar também. Então o Ayrton Lucas está voando. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje, Ayrton Lucas. Não foi só pelo gol, não, por aquilo que ele está jogando também. Ele vai ter problema lá atrás. A gente vive falando aqui, Pascoal, que tem um jogador só lá que tem velocidade naquela zaga toda. E como ele gosta de marcar muito lá em cima, ele vai ter que resolver essa questão aí, porque o Atlético Mineiro sofreu gols de contra-ataque e ficou bem feio para ele lá. Agora, ele é um cara vitorioso, ele é um cara que o sangue ferve na veia dele, mas ele vai ter que conversar com a diretoria do Flamengo para ver o que ele faz com a base do Flamengo também. Porque no Atlético Mineiro, a base ele largou de mão. Ele deixou de lado lá a base, trabalhou só com os caras, os fenômenos lá do Atlético Mineiro e deixou um rombo lá na base que foi gigante. Então, agora, chega num momento que o Flamengo, eu acho que esse jogo do Flamengo, foi contra o Curitiba, foi em casa, mas o Flamengo mostrou que quer voltar a ser o Flamengo. E eu acho que na mão dele tem todas as condições para que isso aconteça sim. A presença do técnico mexeu com os jogadores? Já só dele estar ali sentado na arquibancada? Isso sempre mexe. É que eu digo sempre para você, às vezes eu não sou favorável que o presidente de clube vá todo dia no vestiário. Aliás, eu sou até contra. Mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que ele não precisa falar nada. Ele vai no vestiário e só olha, só dá aquela balançada, só olha o que está acontecendo e sai. Isso já cria impacto. É o treinador quando chega. Entra lá no vestiário, cumprimenta os caras e sobe para ver o jogo. Já é o bastante. Porque os caras... um conhece o outro. O jogador, o Gerson vai falar como ele é.
o Vidal já vai falar como ele é, o Pulgar, que jogou com ele na seleção, vai falar como é que ele é, entendeu? Aí os caras já ficam meio que agitados. O Marinho no Santos, aí os caras já começam a ficar meio agitados. E aí já ficam sabendo, porque um conversa com o outro, o jogador fala pro jogador. Então, e aí Pascoal, só aproveitando essa sua deixa, todos esses jogadores que você citou, acho que vão falar bem dele. O Vidal foi campeão lá com ele, o Gerson teve também. uma fase... Não, o Pulgar também. O Gerson teve uma fase excepcional com ele na França, o Marinho uma fase muito boa no Santos. Talvez a melhor do Marinho. Então, a princípio, não tem aquele negócio de chegar alguém e já falar, ih, com esse cara aqui vai ser. O diretor já deve ter difícil, perguntado para esses jogadores, né, Mauro, também? Os diretores do Flamengo já devem ter perguntado para esses jogadores previamente. Não, só peguei a deixa, Pascoal. Pode continuar, só para dizer o seguinte: eu agradeço que você sempre. citou aí, eu acho que vão falar bem dele no vestiário, pelo menos a princípio. A princípio, não. De início, sim. Eu gostei muito do Matheus França de novo. Só queria falar isso para vocês. No jogo, né? Não Sim. tem como tirar mais esse menino do time. Não tem. Não tem como. Porque ele faz o serviço de 2. Sim. Ele faz o serviço de meio e volta para ajudar na marcação. Ele faz o trabalho de 2. Até essa questão da base, né? Se ele não aproveitou tanto no Galo, no Flamengo é uma base que já subiu. Mas é que já tem o pessoal esses integrado. compõem o grupo. Sim. O menino lateral direito fez um jogo ruim o Wesley. primeiro, lembra? Fez o primeiro jogo dele, a estreia dele não foi boa. Mas ontem já jogou melhor. A gente vai vendo a evolução nesses garotos, porque eles têm muito potencial. Muito potencial. Então eu acho que eles também devem ser aproveitados. O Gabigol parou com a seca, conseguiu fazer o gol de pênalti, né? E o Flamengo, olha, assim, me diz uma coisa, o que passa na cabeça de um jogador para ir numa bola, assim, ó, ele já passou da bola, ele vai fazer o pênalti. Então, eu não entendo muita coisa do futebol, eu continuo sem entender. Aí, o Flamengo faz o placar, ganha o jogo, mostra uma evolução, mas mostra uma evolução muito mais na individualidade. Porque o time do Flamengo tem muita qualidade, muita técnica. E a bola vai parar. A bola fez assim, ó, pim, pá, bate aqui, bate ali. E aí sobrou onde? No pé do Pedro. Entendeu? Não tem como. Se ele tiver 2, ele guarda uma. Esse rapaz tem o perfume que a bola gosta, vai nele, ele guarda. E aí, ficou no banco. Posso falar sobre isso? Claro. Eu não concordo. Não dá. Essa é uma decisão aí. O Gabigol é ídolo da torcida. Eu elogios ao Gabigol, mas vai jogar um centroavante? A escalação dele é de um centroavante? Muitas vezes lá na França ele não tinha centroavante. O Payet, que é meia, baita jogador, jogava de centroavante, saía da área para a entrada dos meias ou então dos homens em diagonal. Eu não sei se ele vai adotar isso no Flamengo. 4-4-2 não é o esquema do Sampaoli, né? Não. O São Paulo o São Paulo gosta. No Santos, ele gostava da bola de contra-ataque pela velocidade dos pontas, Soteldo e Marinho. Ele gostava da jogada de contra-ataque. Porque se o Bruno Henrique voltar bem, um número é dele. E aí, sim. Se o Bruno Henrique voltar eu acho que no bem... esquema aí ele vai ter que se decidir ou por Pedro ou pelo Gabigol. Ele vai jogar com um dos dois como 9, não vai jogar com o Gabigol. Assim, a princípio, pensando no que ele gosta, não vai jogar como tentaram aí. Põe o Gabigol aberto aqui do lado, que dá certo com o Pedro, como fez o Dorival também e tal. Não parece ser a preferência do Sampaoli. Ele vai falou ter sobre gente, isso. Vai ter velocidade de um lado, velocidade do outro, vai ter só uma vaga ali. E é difícil decidir, mas no momento, para mim, a vaga é do Pedro e não do Gabigol. Com todo o histórico do Gabigol, ontem entrou entre os 10 maiores artilheiros do Flamengo com o gol que fez. Com o gol que ele tem marca, uma história né? maravilhosa lá, já fez, nossa, quantos gols lá importantes. Mas, a princípio, eu acho que vai jogar o Pedro. A gente vai saber quarta-feira já. O Pedro hoje, ele já chegou num lugar que ele tem tamanho para reivindicar a posição dele. Para dizer, não, peraí, eu também estou fazendo tanto que ele dá uma declaração ontem. A gente tem as aspas do Pedro e a declaração do Sampaoli, porque, obviamente, ele foi perguntado também sobre jogar com Gabriel e Pedro juntos. Vamos ouvir a resposta do novo treinador do Flamengo e aí a gente mostra também o que o Pedro falou sobre ficar no banco. La segunda pregunta es también relacionada al diagnóstico. El diagnóstico, como no hay mucho tiempo, tiene que ser rápido y certero. Diagnosticar quiénes son aquellos jugadores que pueden jugar
miércoles y domingo, quienes no, quienes pueden generar de manera natural, de manera socioafectiva natural, puedan generar superioridades. También en el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Es decir, ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse. Bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. É isso. Aí, ó, o Sampaoli. A declaração do Pedro foi perguntado sobre ficar no banco ontem em relação ao jogo do Coritiba. Obviamente, ele fala, pra ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas eu não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. Neste ano também, não concordei muito, mas como sempre vou entrar para dar o meu melhor, mesmo se for por poucos minutos. Assim, acho que o Pedro hoje tem o direito, o tamanho e o futebol para reivindicar essa posição. E o Sampaoli, ele dá um... Já aconteceu, já jogaram, mas até isso eu acho que pode ser positivo, porque assim, não tem ninguém garantido. Nem o Gabriel agora, que talvez outro treinador não tirasse, tá garantido. Eu acho que isso pode gerar uma competitividade. Sabe quando vai acabar isso aí? Quando? Convocação da Seleção Brasileira. A hora que vier a convocação da Seleção Brasileira e que tiver o nome do Pedro lá, acaba essa história. Porque aí não vai ter como. Pedro, mas já teve isso na Copa, né? Mas ali ele foi, já no final, o Gabigol não foi. Mas quando acontecer de novo, nós estamos falando do centroavante que é da Seleção Brasileira. Aí, com tudo isso que a gente falou do Gabigol, batendo recordes, que futebol é prestação de serviço. Você tem que entregar todo jogo um scout. E o treinador vai olhar aqui, porque o treinador também tem um scout, que é dele. Quantos chutes você deu no gol? Uma vez o Leverkusen brigou com o Diego Tardelli, o Diego Tardelli brigou com o Leverkusen. E o Leverkusen falou para ele, Tardelli, olha os teus números, você não deu um chute no gol. Saiu. Aí o Tardelli falou, você tem razão. Então, e o Cilinho falava isso pra gente também. E o Pedro, ano passado, ele não à toa, ele citou pelo que eu fiz esse ano e no ano passado, né? Até onde a gente sabe quem foi o artilheiro da Libertadores. O Pedro veio uma fase maravilhosa. Aceitava, desde a Olimpíada, que ele tá meio que engolindo as coisas, um garoto novo, garoto bom, etc. Mas você não vai para a Olimpíada, que eu preciso de você. Aí, de repente, ele não joga, você precisa de mim, mas eu não sou titular. Aí perde a Olimpíada, fica frustrado. Só que depois, a Libertadores que ele fez, chegou o momento dele falar. Aí quem é convocado de seleção? Ele ou o Gabriel? Ele. Entendeu? Um só para vocês, então, o esquema do Sampaoli é o Pedro. Para jogar um só, eu acho que vai ser o Pedro. Você disse que o Gabigol foi sacado, mesmo com o VP, não foi? Não teve um esquema aí? Não, ficou no banco algumas vezes e jogaram depois dobradinha, fez a dobradinha. Ficou o Gabigol. Uma vez, o outro, assim. Na hora que ele vai mudar para fazer alguma coisa e botar um só, ele botou o Pedro. Enfim, o momento é do Pedro, todo mundo sabe disso e a gente repete, o Gabigol, história maravilhosa. E o Silas ainda falou, você viu a torcida, a vontade de ter um Bruno Henrique de volta. Então são opções. O Marinho entrou muito mal ontem, acho que afobado em mostrar serviço. Ele não vem bem, o Marinho, ele está longe de ser o Marinho do... Ele é o jogador do meio para frente menos técnico, né? Mas ele está longe de ser. O Marinho entra na cota daquela que a gente falava do Rony do Palmeiras. Uhum. Lembra que quando o Rony chegou, um amigo meu do Palmeiras falou, Pascoal, precisa fazer uma coisa por vez. Sim. Ele precisa primeiro dominar, depois driblar e depois chutar. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, é o caso do Marinho. Mas eu digo assim, ele teve uma ótima passagem com o Sampaoli, e não sei se em poucos minutos ontem ali, ele já queria mostrar, olha, eu tô aqui de novo, professor, e tal, tô pronto. Daí, tô pronto de novo, e aí essa ansiedade o atrapalhou, em que pese ele também não ter entrado, nas vezes que teve oportunidade, tão bem assim no Flamengo. Então, não sei se chega a ser uma concorrência ali pelo lado direito, porque se o Marinho tivesse voando como no Santos, pelo que ele já mostrou pro São Paulo, o São Paulo já ia com ele. Aí tem o Bruno da esquerda, tem o Cebolinha. Enfim, acho que poucas vezes o novo professor Sampaoli já diz, às vezes sim, às vezes não.
Tem dia que vai dar certo. Mas ele deu uma resposta completa, mano. Ele deu a resposta completa. É a resposta do Somebody Lover. É igual, a resposta do Somebody Lover. Pero que sim, pero que não. Ele já falou não. Eu vi com o Dorival, eles jogaram juntos e jogaram muito bem. Isso. Mas eu já vi jogar o Pedro, já vi jogar o Gabigol. Um dia um joga, o outro fica fora. Vai ter dia que um vai jogar e o outro vai ficar no banco. Vai ter dia que quem tá no banco vai entrar. Vai ter dia que quem tá no banco não vai entrar. E vai ter dia que os dois vão jogar juntos. A gente está falando só a resposta completa. E a gente tá torneio para Pedro. isso vai ter. Tem, não. Lógico. Até porque é próprio do Sampaoli vai jogar a Libertadores da América contra o Nublense. Sim. Né? O Poçante Nublense está na 10ª posição. A imprensa chilena já estava hoje na coletiva para fazer essa cobertura aqui. 10ª posição do campeonato chileno. O time não consegue ganhar há 6 partidas, se não me falha a memória, mas vai enfrentar o Flamengo com a estreia do Sampaoli. Então, o Sampaoli vai botar um time, mas no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, já pode pôr outro, né? Ele vai botar... Não pensa que ele vai botar... Ele vai traçar prioridades. Ele vai conversar com a diretoria, porque nisso ele é bom, ele não faz sozinho. Ele vai conversar com a diretoria. Vai perguntar, qual que você quer? Esse aqui, então vamos focar nisso aí. Entendeu? Todo mundo sabe que o sonho... Ele falou do diagnóstico, né? De quem consegue jogar quarta e domingo. Então, agora, o pessoal da fisiologia, médicos e preparadores físicos, quem consegue jogar quarta e domingo? Esse aqui. Então, esse grupo separa. Esse aqui vai dar para jogar sábado, quarta e domingo? Não. Então, vamos cuidar. Bruno Henrique acabou de voltar. E ele trouxe 6 pessoas, né, para fazer essa análise. Então... E essa percepção é minha, essa história de que o Pedro seria titular hoje. Eu não sei. Às vezes ele, até para não estragar o ambiente no começo, possa começar com o Gabigol. Porque o Pedro vai lá dar aquela declaração, olha, pelo que eu fiz e tal, eu não aceito ficar fora e tal. Mas não vai lá chutar o copo. Eu não sei se ele chegar e puser de cara assim, só o Pedro, qual vai ser mesmo a reação do Gabigol, que até agora nunca se sentiu reserva e nem tinha motivo para isso. Mas se ele começar a escalar o Pedro, ficar claro que é o Gabigol reserva, e aí na hora de entrar alguém não é o Gabigol, vai entrar o Matheus França pelo lado, o Gabigol vai começar a ver que a concorrência é maior do que se imagina, porque vocês estão falando que o Matheus não pode sair mais do time. Mas ele vai jogar por onde? Quando voltar o Arrascaeta, faz como? Então. Aí nós estamos falando de um jogador de uma classe diferente. Esse vai jogar, mas enfim, vai diminuir a chance. Eu acho que diminuem muito as oportunidades com a volta do Bruno Henrique, com a volta do Arrascaeta e tal, de se repetir o Dorival com Pedro e Gabigol. E a gente o crescimento do Matheus França e de outros, Cebolinha, etc., e opções de velocidade pelo lado, que é o que gosta o Sampaoli, acho que veremos cada vez menos nessa temporada Pedro e Gabigol. Talvez revezando um no jogo, outro no jogo, mas os dois juntos, por mais que ele diga ali, não, claro, depende, tem jogo que vai. Ele não vai dizer nem que ele vai priorizar uma competição específica, nem que ele não vai colocar nunca os dois atacantes juntos, né? Ele não vai chegar dizendo isso. Mas acho que cada vez menos. Mas acho que ele sabe que o sonho do Flamengo é ganhar a Libertadores. Né? É que se o Bruno Henrique volta a fazer gol como ele fez, porque o Bruno Henrique, ele faz gol. Sim. Ele não só joga pro time, ele marca, mas ele faz gols também. Sim. E quando estavam jogando Bruno Henrique e Gabigol, os dois faziam gols, mas o Bruno Henrique estava sempre ali, era uma bola de cabeça, era uma ajeitada. E o Everton Cebolinha já não... Ele também sabe fazer gol, mas não é esse jogador goleador. Sim. Então talvez o Gabigol com o Bruno Henrique possa de novo repetir aquela fase que eles tiveram. Agora o Pedro entrou no circuito. E aí, centroavante por centroavante, mas o Gabigol não cabeceia. Por isso eu estou repetindo, não sei se a minha opção hoje é falar, olha, hoje é o Pedro e tal. Às vezes ele põe Gabigol e Bruno, e o Pedro que vai se contentar com a reserva. Os dois juntos, vejo cada vez menor a possibilidade. A gente tem algumas posições no Flamengo que não vai mexer agora no gol, porque o Santos está lá, o goleiro contratado só vem no meio do ano. Agora não vai mexer no gol. Na lateral direita ele vai ter que escolher o lateral direito, né? Vai ter que dar uma solução para a lateral, não sei se o Varela... Na lateral direita ele tem o Wesley que joga... O Wesley, o Mateuzinho e o Varela. O Mateuzinho que vai voltar. O Wesley e o Mateuzinho tem 3 laterais. Na lateral esquerda me parece um plano definitivo, né? Também acho que não volta mais o Felipe Luiz. O Felipe Luiz eu acho que pode entrar naquela ideia dele do terceiro zagueiro pela esquerda.
Ele pode fazer aquela ideia do terceiro zagueiro pela esquerda, que ele não despreza essa ideia, ele gosta dessa ideia. E é o Luan Pérez lá no Olympique de Marseille. O Luan Pérez lá no Marseille. Pode ser que, mas mantém o Ayrton Lucas, entendeu? O Thiago Maia precisa voltar a jogar bem. O Thiago Maia não está jogando bem. Precisa voltar a jogar bem. Ontem o Gerson deu sinais. O Matheus botou o dedo na tomada porque o São Paulo estava lá em cima, né? O Matheus França, cada jogo ele está melhor. Cada jogo ele se enquadra melhor no plano de ação do time. Então, se você tem um jogador... É igual o Paquetá. Lembra do Paquetá no Flamengo? Sim. O Paquetá jogava de volante, segundo volante, meia esquerda, ponta esquerda e ainda voltava para dar dura nos caras que perdiam a bola. Não era isso o Paquetá? Foi jogar na Europa. Esse garoto, esse Matheus França, é um bolão. Precisa dar prestígio, precisa dar moral para ele seguir no time. Na frente... Ele não gosta de 2 centroavantes. Já disse aqui que no time na França, ele tirou o centroavante para botar o Payet, que era um meia muito bom jogador, vocês conhecem, o Payet, aquele pequenininho. Com aquele cabelinho. Ele joga um cabelinho diferente, aquele cabelinho enroladinho. Então, joga demais. Mas ele botou o cara de centroavante e botou 2 homens abertos pelo lado do campo, inclusive o Gerson chegando. Então, precisa ver o que ele pensa do Flamengo. Agora você vai falar... Thiago Maia, eu estou pensando aqui. Eu acho que ele ainda é titular. Mas o fato do Sampaoli ter toda essa história com o Vidal aumenta a sombra ali. Sabe o que acontece? Jogar Vidal e Gerson, que são os 2 jogadores que já tiveram com ele. Mas aumenta a pressão ele gosta de Thiago. Eu prefiro o Thiago como jogador, mas se ele gosta de um cara que pegue no meio campo. Subir logo de produção. Ele vai pedir um jogador. Um volante é a primeira coisa que ele vai pedir. A ligação vai ser ali. Pode marcar no seu caderninho, minha senhora. Ele vai pedir um Batalha. Um volante. Que tá no Atlético. Uma característica do Batalha. Ah, sim. Um volante marcador. Vai pedir um Batalha. O famoso volante de pegada que o Flamengo não tem. O que tem ali é o Gerson. Ele falou do Gerson também, né? A gente está falando aqui que o Gerson fez uma partida um pouco melhor com o Sampaoli na arquibancada, realmente estava na marcha lenta, deu uma melhorada. Vamos ouvir o que o Sampaoli falou para a gente dar uma olhada nos números do Gerson. O Gerson pode subir de produção com ele, como já aconteceu lá atrás? Por que não? Yo pienso que también cada jugador es un ser humano. Y Gerson le costó adaptarse cuando llegó a Marsella, terminó siendo fundamental en aquel vicecampeonato, fundamental, jugando muy bien en cualquier posición. Después llegó otro entrenador a Marsella, ya no acreditaba mucho en Gerson, eso hizo que él sufriera mucho esa etapa. Llegó aquí, de vuelta a Brasil, y hay un montón de readaptaciones, pero ¿quién va a discutir la capacidad de Gerson? Imposible. Pero claro, emocionalmente él tiene que volver a su mejor versión, porque esa es la que lo hace que el elenco tenga también más chance de ganar. É o emocional ou é posicional o problema do Gerson? A gente está vendo os números dele aí em 2 recortes diferentes. Primeiro, em 2023, nessa temporada, que ele fez 14 jogos como titular, deu 2 assistências, não marcou nenhum gol. E aí a gente está pegando como foi a vida dele no Olympique de Marseille com o Sampaoli. Enquanto o Sampaoli esteve lá, ele fez 61 jogos, 47 como titular, marcou 13 gols e deu 8 assistências. Tem mais uma vinhetinha pra gente falar do Gerson. Este segmento é um oferecimento de sportingbet.tv. Vai pra cima, faz um Sportingbet aí. O Sampaoli dá a entender que ele vai priorizar o Gerson pela capacidade que acha que tem, né? Eu acho, não sei se eu entendi errado, mas assim, ele coloca na questão psicológica, ou seja, conheço esse jogador, tenho condição de recuperar. A questão é onde ele vai jogar. Ele já jogou em várias posições com ele. Então. Com ele e agora? Porque agora, se você pensar, ponta esquerda... Não tem chance. Não tem chance. Tem meia, Cebolinha, também tem não. Bruno Henrique. Na meia também não. Matheus França e Arrascaeta. Ele vai ter que jogar de volante. Sim. Não, se ele jogar de segundo volante, ele jogou no Marcelo de segundo volante. Né? Acho que é a dele ali. Na verdade, o Marcelo chegou a jogar com 3 volantes, né?
para poder ter um centroavante como tinha, que não era um jogador de área, saía para buscar jogo, jogava com três volantes. E o Gerson saía pela esquerda, o Guendouzi saía pela direita. Era assim que jogava o Marcelo. Agora, ele foi muito bem nessa posição. E a posição que ele joga no Flamengo, de segundo volante. Quando ele aparece com o Arão, ele não fazia gol, mas ele fazia chover. Ele foi fazer gol no final nos campeonatos. Que ele, a Copa que o Flamengo disputou, que ele começa a entrar e começa a fazer gol, fez um gol, não sei se foi contra o time do Equador, que ele faz um gol importante, mas ele não fazia gol, mas ele sobrava. Então, o que eu vejo? O São Paulo vai falar para ele, eu quero você aqui, com outro volante, pronto, deixa os caras fazer, deixa que o ataque faça gol, vai chegar uma vez ou outra tal, mas volta a ser aquele Gerson do Te dá opção, né? Pronto. Não precisa. Eu acho que o Thiago Maia vai ter que subir de produção, vou repetir. Porque nas escalações dele, sempre um volante é primordial. E 2 dos volantes que o Flamengo tem jogaram com ele na seleção do Chile. Então, o Vidal e o Pulgar, que são jogadores completamente diferentes. O Pulgar é só pegada e o Vidal é o volante de saída. Ele não pode potencializar o Pulgar? Eu acho que ele pode potencializar o seguinte, se ele jogar, eu não sei se o Pulgar dá para potencializar? Se der... Aí vai haver comparação com o João Gomes, e aí vai ficar para trás. Entendeu? Porque o Pulgar é um jogador de posicionamento, é um volante de posicionamento. O Matheus França pode jogar de terceiro volante, mas para chegar na área. Sim. Como pode chegar o Gerson na área? E aí... O Thiago Maia tem que ser o Thiago Maia do Santos. O Thiago Maia do Dorival Júnior. Porque vai precisar dele para ficar na frente dos zagueiros para proteger. Porque vai passar a lateral, os 2 zagueiros vão ficar expostos e a gente vai criar o círculo vicioso do Flamengo. E expõe os zagueiros, toma gol, expõe os zagueiros, toma gol. Vocês são lembrados dessa frase? Uhum. Então, é isso que precisa ser cuidado no time do Flamengo. Eu acho que aí é um ponto crucial que precisa ser tocado pela diretoria do Flamengo, se o Thiago Maia não conseguir voltar a ser aquele jogador que a gente já viu jogar, inclusive, no ano passado. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai reagir na partida contra o Nublense nesta quarta-feira pela Libertadores da América. Deve ser a estreia do técnico Sampaoli, que já começou as atividades hoje no Ninho do Urubu. Então vamos ficar de olho e a gente vai trazendo as informações para vocês. Por isso, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.